Multiplicação de um número real por uma matriz. É dada um número real que, multiplicado por uma matriz, temos a matriz B. Por exemplo, é dado a matriz B é igual ao 5, um número real, que multiplica uma matriz qualquer. Por exemplo, uma matriz de ordem 2 por 2. 2, 1, menos 5 e 0. Essa matriz B será igual a 5. Eu vou multiplicar este número real por cada elemento desta matriz. Então, eu tenho 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 5, menos 25. E 5 vezes 0, 0. Portanto, eu tenho aqui a multiplicação deste número real por uma matriz qualquer. Por exemplo, tenho uma matriz que eu vou chamar de D, igual a menos 1 sobre 2, que multiplica uma matriz de ordem 3 por 3. Vamos dizer que essa matriz pode ser 4, 10 e menos 8, 20, 6 e menos 6, menos 2, 0 e 20. E vou multiplicar esse número real, esta fração, por cada elemento desta matriz. Portanto, eu terei menos com mais, menos. Meio, que multiplica 4, eu terei 1 sobre 2, que multiplica 4. Eu tenho 4 que divide 2, que é 2. Menos meio, que multiplica 10. Menos 10, que divide 2, menos 5. Menos com menos, mais. Meio, que multiplica 8, eu tenho 8 que divide 2, 4. Menos meio, que multiplica 20, menos com mais, menos. Meio, que multiplica 20, eu tenho 20 que divide 2. 20 que divide 2, eu tenho 10. Menos meio, que multiplica 6, menos com mais, menos. Menos meio, que multiplica 6, é a mesma coisa que 1 vezes 6, 6. 6 que divide 2, 3. Então, eu tenho 3. Menos meio, que multiplica menos 6, menos com menos mais. Meio, que multiplica 6, eu tenho 6 sobre 2, que é 3. Menos meio, que multiplica menos 2, menos com menos mais. Meio, que multiplica 2, eu tenho 2 que divide 2, que é 1. Menos meio, que multiplica 0, 0. Menos meio, que multiplica 20, menos com mais meio. Meio multiplica 20, eu tenho 20 dividido por 2, que é 10. Portanto, eu tenho aqui a multiplicação deste número real por esta matriz e eu tenho o resultado dela. Temos uma matriz de ordem 3 por 3. Vejamos outros exemplos. Portanto, temos aqui um exemplo. Dadas as matrizes, a matriz A, a matriz B e a matriz C, todas de ordem de 2 linhas por 3 colunas, e ele pede para calcular 2 vezes a matriz A menos a matriz B, mais 3 vezes a matriz C. E depois, 1 sobre 2 vezes a matriz A menos 1/3 da matriz B mais a matriz C. Então, vamos fazer primeiro o item A. Eu tenho 2 vezes a matriz A, então, a minha matriz A, 2 vezes. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Menos a matriz B, que é menos 3, 6, 9, 12, menos 6 e 0, mais 3 vezes a matriz C. Então, eu tenho a matriz C e eu vou multiplicar 3 vezes a ela. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 2, 6. E agora eu vou calcular estas 3 matrizes. Tenho 0, menos com menos, mais 0, mais 3, mais nada, eu tenho 3. 8 menos 6, 2. 2 menos 3, menos 1. Menos 4 com menos 9, menos 13. Menos 13 mais nada, menos 13. 12 menos 12,
0. 0 mais 3, 3. 4, menos com menos, mais. 4 mais 6, 10. 10 menos 3, 7. 16 menos 0, 16. 16 mais 6, 22. Portanto, aqui eu tenho o cálculo do item A destas três matrizes. Portanto, este é o resultado do item A. Vamos calcular o item B. Então, vamos apagar para poder calcular. Temos aqui 1 sobre 2 vezes a matriz A. Então, vamos multiplicar meio vezes cada elemento da matriz A. Meio vezes 0, 0. Meio vezes 4, eu tenho 1 sobre 2, que multiplica 4, eu tenho 4 sobre 2. Eu tenho 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2. 4 que divide 2, 2. Então, meio que multiplica 4, 2. Meio que multiplica menos 2, eu tenho menos 1. Meio que multiplica 6, 6 dividido por 2, 3. Meio que multiplica 2, 1. Meio que multiplica 8, dá 8 sobre 2, que é 4. E vou fazer a mesma coisa com 1/3 que multiplica a matriz B. Então, eu tenho 1/3 que multiplica menos 3, menos 1. 1/3 que multiplica 6, 1/3 que multiplica 6. Eu vou multiplicar o numerador pelo numerador. 1 vezes 6, 6. O denominador pelo denominador. 3 vezes 1, 3. 6 que divide 3, 2. Então, 1/3 que multiplica 6, eu tenho 2. 1/3 que multiplica 9, 3. 1/3 que multiplica 12, 4. 1/3 que multiplica menos 6, mais com menos, menos. 1/3 que multiplica 6, 2. Menos 2. 1/3 que multiplica 0, 0. Fecho. Mais, lembrando que aqui eu tenho parênteses, mais a matriz C. A matriz C, 0, menos 1, 0, 1, menos 1 e 2. Fecho a matriz e fecho os parênteses. Então, como toda equação, toda expressão, eu vou resolver, primeira coisa, o que está entre parênteses. Então, eu terei 0, 2, menos 1, 3, 1 e 4, menos a soma destas duas matrizes. A soma destas duas matrizes é menos 1 mais 0, menos 1. 2 menos 1, 1. 3 mais 0, 3. 4 mais 1, 5. Menos 2 com menos 1, menos 3. 0 mais 2, 2. E, por último, eu vou subtrair as duas matrizes restantes. 0 menos com menos, mais. 0 mais 1, 1. 2 menos 1, 1. Menos 1, menos 3, menos 4. 3 menos 5, menos 2. 1 menos com menos, mais. 1 mais 3, 4. E 4 menos 2, 2. Portanto, aqui temos a solução do item B deste exemplo, usando a multiplicação de um número real por uma matriz. Multiplicamos um meio pela matriz A e depois subtraímos pela multiplicação de 1/3 por B mais a matriz C para obtermos este resultado. Eu vos convido a assistir outros vídeos sobre matrizes, assim como outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.